Olá a todos. Na aula de Tecnologia de Bebidas de hoje, vamos falar um pouco mais sobre registro no mapa. Podemos falar também sobre padronização, rotulagem, BPF e mercado de bebidas. Então, dando continuação à aula de ontem, que nós falamos um pouco sobre como proceder ao registro no mapa, existem também algumas normas gerais que precisam ser observadas na hora que vai ser escolhido a área para construção. Por exemplo, localização deve ser distante de indústrias que possam influenciar nocivamente a conservação desse produto. Se você vai implantar uma indústria, procure um local onde não existam indústrias químicas, postos de gasolina, usinas de asfalto, dentre outros que possam emanar aí substâncias químicas voláteis que possam vir a contaminar o seu produto. Iluminação e ventilação. Para uma indústria de alimentos pode ser tanto natural, ou seja, com o uso de telhas transparentes, ou artificial, com lâmpadas protegidas, de acordo, claro, respeitando as normas técnicas. Higiene. Seguir as normas sanitárias em vigor para cada tipo de ramo de bebidas. Equipamentos. Você vai investir de acordo com a necessidade tecnológica e com o seu poder aquisitivo. Vou mostrar para vocês agora um vídeo sobre registro no mapa. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho a respeito de registro de produtos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Inicialmente, antes de entrarmos no assunto dos registros dos produtos, é importante você saber que antes de iniciar qualquer tipo de processo ou projeto de registro de produto, sua empresa antes precisa possuir a licença de funcionamento junto ao MAPA, adequado, claro, à sua atividade e ao seu tipo de produto. Se você já venceu essa etapa, então esse vídeo é para você. Primeiramente, quais os produtos que precisam de registro junto ao MAPA? Claro que são produtos de origem animal, vegetal e mineral. Mas assim, eu quero ser um pouco mais específico nessas questões. Eu quero dar alguns exemplos. Por exemplo, vinhos, azeite, doce de leite, manteiga. São produtos que têm origem animal e alguns produtos de origem vegetal. Fertilizantes. Você também pode fabricar produtos como defensivos agrícolas, inseticidas, pesticidas e outros para uso em lavoura. É muito importante que você saiba que um processo de registro, ele primeiro nasce com a criação de um dossiê técnico. Ou seja, é necessário uma avaliação desse produto para saber qual categoria de registro vai ser utilizado dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dependendo do produto, testes, laudos e análises e, em alguns casos, algumas certificações serão exigidas para o seu produto. Claro, fazer processo de registro de produto junto ao MAPA não é uma matéria fácil e nem uma ciência exata, pois, afinal de contas, você está sujeito ao Ministério da Agricultura e à análise técnica do mesmo. Dentro desse percurso, algumas exigências podem acontecer e isso é normal. O que não pode acontecer são exigências absolutamente cabíveis que você esqueceu. Ou seja, nós estamos falando de um produto que necessita de um teste de estabilidade e você, na hora que protocolou o registro de produto, não colocou esse teste, o seu processo ele vai ser indefinido. Falando mais sobre o assunto, para que a gente possa produzir bebidas de forma adequada, uma coisa que tem sempre que ser observada é a padronização do produto. Então, para que a gente consiga padronizar um produto, ele deve apresentar requisitos de identidade e qualidade inerentes àquele produto. Ou seja, ele deve conter a matéria-prima natural, tanto vegetal ou animal, responsável por sua característica sensorial. Quando contém corante ou aromatizante artificiais, é considerado colorido ou aromatizado artificialmente. E pode ser classificado em alcoólica ou não alcoólica. Quando é uma bebida não alcoólica, ela deve conter no máximo 0,5% de álcool a 20 graus Celsius.
pode ser adicionado de vitaminas e sais minerais em conformidade com o mapa, ou seja, uma bebida não alcoólica. Já quando é uma bebida alcoólica no Brasil, ela deve conter de 0,5% até 54% de álcool volume a 20 graus Celsius. A graduação expressa, então, em porcentagem de volume de álcool etílico em água a 20 graus Celsius. Deve seguir também normalidade das características sensoriais próprias de sua natureza. Deve conter qualidade e quantidade dos componentes também próprios de sua natureza. Deve ter ausência de elementos estranhos, indícios de alterações e também de micro-organismos patogênicos, ou seja, não pode apresentar micro-organismos patogênicos. E ausência de substâncias nocivas que possam trazer algum malefício aí ao consumidor final. Dentro desse assunto, também podemos falar um pouco mais sobre rotulagem. Então, qualquer identificação afixada ou gravada sobre o recipiente da bebida de forma unitária ou desmembrada é considerado um rótulo desse produto. No caso de bebidas, a gente tem o rótulo principal, o rótulo traseiro, o rótulo no pescoço e até mesmo a tampinha pode conter informações. Então, deve constar obrigatoriamente o nome do produtor ou fabricante, o número do registro do produto no mapa, a denominação do produto e a marca do produto, ingredientes e conteúdo, identificação do lote e prazo de validade. Vamos falar também um pouco mais sobre BPF, que seria isso, adoção das boas práticas de fabricação obrigatórias para registro no mapa. Então, são procedimentos sanitários mínimos necessários para garantir a produção de alimentos seguros. Visam manter a qualidade e, especialmente, a segurança dos produtos durante sua produção, com o objetivo de dar garantia de origem. Então, os procedimentos preliminares para se implantar um BPF. Primeiro, avaliação da documentação de referência. Quais são as condições da indústria que você deseja implantar aí o BPF? Segundo, comprometimento da direção da empresa. Se os donos da empresa, se os diretores da empresa não acreditam na implantação do BPF, dificilmente você consegue implantar ele de forma adequada. Terceiro, definição do coordenador da equipe. Deve-se sempre ter um responsável para treinar a equipe, para estimular a equipe a implantar o BPF. Quarto, deve ser formada uma equipe multidisciplinar de vários setores da indústria para que você consiga implantar o BPF de forma adequada e de forma ampla. Quinto, deve-se ter um programa de capacitação técnica com todos os envolvidos que irão trabalhar diretamente aí na produção de alimentos, para que eles tenham consciência do que estão fazendo. Sexto, conscientização e mobilização dos colaboradores. Então, todos aqueles envolvidos no processo de produção de alimentos que irão trabalhar diretamente com essas boas práticas devem ser conscientes do que estão fazendo e devem ser mobilizados para que eles realmente queiram implantar corretamente as boas práticas. Podemos também verificar são as condições higiênico-sanitárias e as boas práticas de fabricação preconizadas na portaria do Sistema de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 30 de julho de 97. Podemos listar algumas áreas como inadequadas para a produção, ou seja, antes de se produzir o alimento, aquela área está imprópria. Então, nós temos que adequá-la à produção. Temos que fazer o controle de prevenção da contaminação por lixo, restos ou sujidades. Temos que também fazer o controle de água, só podemos utilizar água com padrão de potabilidade adequado. Controle de pragas ou doenças. Então, a gente tem que ter armadilhas para roedores, para pombos, para insetos e também fazer exames periódicos com os funcionários para evitar doenças. Adequada à área de produção, a gente tem que remover matérias-primas impróprias, ou seja, chegou um fruto, por exemplo, estragado, chegou um fruto verde, imaturo, temos que retirá-los da área. Proteção contra a contaminação das matérias-primas e danos à saúde pública. Por exemplo, a gente pode ter reagentes
lubrificantes que são utilizados nos equipamentos que volta e meia podem contaminar as matérias-primas. Então, o armazenamento adequado desses lubrificantes, o armazenamento dos reagentes que sanitizam os alimentos deve ser bem feito, e essa própria sanitização deve ser feita de forma adequada, com enxágue adequado, para evitar a contaminação e um possível dano à saúde pública. O armazenamento no local de produção deve ser feito de forma adequada, em caixas limpas, com a temperatura em câmaras adequadas, para evitar aí a senescência que esse produto vem estragar ao longo do tempo. O transporte também deve ser feito de forma adequada, evitando aí variação de temperatura, evitando aí sujidades, para que você não venha perder o seu produto. Alguns aspectos principais aí das boas práticas de fabricação e de processamento. Só para a gente ilustrar, dar algum exemplo aqui de matéria-prima e água, pegando o caso água. A qualidade microbiológica da água, segundo a portaria número 518/2004 do Ministério da Saúde, prevê a ausência de coliformes totais e coliformes termotolerantes em 100 ml de água. Então, esse é um tipo de análise que pode ser feito para observar aí um aspecto de boas práticas. Já quando a gente pega os manipuladores, os funcionários, a gente deve observar o quê? Higiene e asseio corporal, normas de hábitos de higiene. Muitas vezes você tem que treinar os funcionários a fazer a correta higienização das mãos, fazer o correto uso de luvas, de máscaras, de uniformes, fazer exames laboratoriais, fazer treinamentos, fazer o recrutamento adequado desses funcionários. E também equipamentos e utensílios, observar adequadamente a sanitização, como fazer a limpeza correta dos seus equipamentos, seus utensílios, como facas, colheres, tábuas, etc. E o próprio ambiente de processamento, temperatura adequada, limpeza adequada, fluxograma adequado, para evitar aí uma contaminação cruzada. Ilustro para vocês esse resuminho que eu passei sobre o BPF com um vídeo da Embrapa. Olá, pessoal! Hoje a gente vai aprender de um jeito diferente. Vocês vão me perguntar sobre o tema sugerido aqui no quadro e eu vou responder as perguntas de vocês. Aproveitem e façam muitas perguntas, eu quero interagir muito com vocês. Antes de qualquer coisa, vocês precisam saber que existem doenças transmitidas por alimentos que são chamadas de DTA. Elas são provocadas por micro-organismos e suas toxinas, vírus, parasitas ou substâncias tóxicas que são passadas para a gente por meio dos alimentos ou bebidas. Por isso, precisamos aprender quais são as boas práticas que devem ser usadas na fabricação dos alimentos para garantir a segurança do seu consumo. O que são essas boas práticas mesmo, professor Chiquinho? É um conjunto de práticas higiênicas de manipulação, armazenagem e transporte de insumos, matérias-primas, embalagens, utensílios, equipamentos e produtos finais. Tem alguma vantagem em adotar as BPFs ou é só mais um gasto para as indústrias? O objetivo das boas práticas é assegurar a saúde do consumidor, evitando assim a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados. As BPF também trazem vantagens para as empresas que as adotam, pois otimizam a utilização das matérias-primas, evitam as perdas de produtos, diminuem os custos de produção, padronizam os procedimentos, diminuem as não conformidades, além de possibilitarem a rastreabilidade do processo e do produto final. E como acontece? Normalmente, os parasitas, as substâncias tóxicas e os micro-organismos prejudiciais à saúde entram em contato com o alimento durante sua manipulação e preparo. Esse processo de contágio é conhecido como contaminação, entendeu? Professor Chiquinho, quais são os sintomas mais frequentes das doenças transmitidas por alimentos? Diarreia, vômito, cólica, náusea e febre. Para os adultos sadios, a maioria das DTAs duram poucos dias e não deixam sequelas. Já para as crianças, mulheres grávidas, idosos e as pessoas debilitadas, as consequências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte. A maioria das DTAs é provocada pelo grupo de micro-organismos conhecidos como bactérias. Micro-organismos? Mas professor, explica melhor sobre esses micro-organismos. Os micro-organismos são organismos vivos, mas são tão pequenos, que só podem ser vistos por meio de equipamentos com potentes lentes de aumento chamados microscópios. Os micro-organismos de maior interesse em alimentos são os vírus, bactérias e fungos, que incluem os fungos filamentosos ou bolores, e as leveduras também. Mas espera aí, professor!
ouvi dizer que se usam micro-organismos até para fazer iogurte. Como eles podem fazer mal pra gente, então? Os micro-organismos são utilizados não só na preparação de iogurte, Joaquim, mas de pão, de queijos e até da cerveja. Existem micro-organismos que são benéficos e outros que causam mal à nossa saúde. Fala mais sobre micro-organismos, professor Chiquinho. Agora eu me interessei. Pois muito bem, Beatriz. Existem os micro-organismos chamados de deteriorantes que podem estragar os alimentos que ficam com aroma e sabor desagradáveis. Outros micro-organismos, quando presentes nos alimentos, podem causar doenças, sendo chamados patogênicos, ou seja, prejudiciais à saúde. E há também aqueles que trazem benefícios, como eu já lhes falei. É bom vocês saberem que os micro-organismos só se multiplicam nos alimentos quando encontram condições ideais de temperatura, nutrientes, umidade, acidez e disponibilidade de oxigênio. A maioria dos alimentos contém umidade suficiente para a multiplicação deles, e outros devem ser conservados em temperaturas especiais, pois são perecíveis. Professor, dê pra gente exemplos de alimentos perecíveis? Carnes, peixes, hortaliças, frutas, leite, iogurte, presunto e vários tipos de queijos, como requeijão, minas frescal, prato, mussarela e tantos outros. Bem, agora que já comentamos um pouco sobre os micro-organismos, vamos voltar a falar sobre as BPF mais especificamente. BPF é uma ferramenta de qualidade que deve ser implementada com participação de todos para que exista de fato e deve cumprir as exigências legais para existir de direito e ser formalizada ou reconhecida. Vocês têm alguma questão sobre isso? Eu tenho sim. Quais seriam esses requisitos legais para a implementação das BPFs? Muito boa essa sua pergunta. Tanto o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quanto o Ministério da Agricultura, através da Inspeção Federal, têm normas específicas sobre esse assunto, pois esses ministérios têm a função de zelar e fiscalizar a produção de alimentos em nosso país. Todas as leis a respeito desse assunto podem ser acessadas através da internet nas páginas eletrônicas desses ministérios. Professor, as BPFs estão mais ligadas aos manipuladores? Não apenas aos manipuladores, embora eles também sejam muito importantes no processamento de alimentos. As BPFs dizem respeito ao pessoal, instalações, operações, registros e documentação, e também ao controle de pragas. Elas nos dão dicas importantes quanto ao acabamento das construções nos quais se vão processar alimentos, e também quanto às utilidades que são água, luz, gás e esgoto. Você sabia, por exemplo, que as BPFs nos orientam como ter uma iluminação adequada e segura no ambiente de processamento? Nós devemos ter iluminação suficiente para enxergarmos bem o que estamos processando e executarmos as operações. Mas também temos que evitar que uma possível quebra de uma lâmpada seja uma fonte de contaminação dos alimentos e, assim, todas as lâmpadas devem ser protegidas. Puxa, professor, são tantos detalhes a serem observados, não é? É sim, Júlia. E só vamos citar algumas coisas nessa aula para ela não ficar muito cansativa para vocês, uma vez que vocês também podem acessar pela internet o material da Embrapa. As instalações, por exemplo, devem ser setorizadas para evitar a contaminação cruzada e para facilitar o fluxo de trabalho. Não se deve ter nenhuma abertura direta dos sanitários ou dos vestiários para o ambiente de fábrica, e estes devem ser separados por sexo e serem supridos do material higiênico necessário, que é água, papel higiênico, sabonete, sanificante para as mãos e tudo mais. Observe para cada instalação os tipos de acabamento a serem utilizados nas paredes, pisos, tetos, ralos, portas, janelas, nas instalações elétricas e hidráulicas e também para os banheiros, vestiários e para o abastecimento de água da fábrica. E o pessoal, professor? Como é que deve se comportar? Atenção, gente, muita atenção! A equipe envolvida na produção de alimentos deve ser treinada sobre a importância das BPF para a empresa e os clientes, com foco nas operações a serem realizadas e visando também conhecer as normas de comportamento e de higiene pessoal. A equipe deve conhecer a documentação de qualidade e os procedimentos operacionais padrões conhecidos como POP, a POP. Vamos dar algumas dicas gerais para os manipuladores, porém, pode haver outras mais específicas de acordo com o alimento a ser processado. Por exemplo, manter os exames médicos em dia e cuidar da higiene pessoal. Tomar banho diariamente. O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos e deve ser trocado diariamente e deve estar sempre limpo e bem conservado. Usar cabelos presos e cobertos com redes ou toucas e não usar barba.
ter sempre as unhas cortadas, limpas e não utilizar esmaltes, e também retirar brincos, pulseiras, anéis, alianças, colares, relógios e não utilizar maquiagem, cílios ou unhas postiças ao processar os alimentos. E aí, professor? O que o senhor tem a nos dizer sobre os equipamentos, utensílios e tubulações? Estes materiais devem ter desenho e acabamento sanitários, ser resistentes ao uso de calor e dos sanitizantes nas concentrações normalmente utilizadas e baixo custo de manutenção. O material mais utilizado nas indústrias de alimentos para os equipamentos e que apresenta estas vantagens é o aço inoxidável. Porém, esse é pesado e não resiste aos impactos. Professor, é necessário limpar a fábrica todos os dias? Isso aí, Paulo, e não só todos os dias. Muitas vezes, durante a própria produção, é necessário parar para a limpeza, pois cada alimento produzido requer um tipo de higiene, sanitização e uma periodicidade para isso. Tudo isso é informado pela sua empresa durante o treinamento na sua admissão como funcionário e também deve ser devidamente acompanhado e documentado. É necessário ter um cuidado especial com a água utilizada, com a sequência e a maneira de executar as operações de limpeza e também os tipos de agentes de limpeza e sanitizantes. Professor, o senhor falou que as boas práticas também incluíam o transporte e o armazenamento? É isso aí, Ruth. Muito bem lembrado. Existem boas práticas a serem seguidas no transporte e no armazenamento dos alimentos, e isso inclui tanto as matérias-primas quanto os produtos acabados e os descartes. Esse assunto é bem amplo e diz respeito aos tipos de veículos, containers, os cuidados no acondicionamento e transporte de acordo com o tipo de alimento e da temperatura requerida para sua conservação, as vias de trânsito interno e as áreas internas e externas. Há restrições também ao armazenamento de substâncias perigosas e também para a estocagem de material não comestível e da disposição do lixo. Todos estes aspectos estão abordados na legislação de alimentos e também na publicação que indiquei para vocês no início dessa aula. E para clarear um pouco mais por que se estuda tanto dentro da engenharia de alimentos o mercado, ou a produção de bebidas, é porque é um mercado considerável da indústria de alimentos. Então, só para ilustrar um pouco mais esse assunto, vou passar um panorama rápido sobre o mercado de bebidas. O mercado nacional de bebidas, para a gente ilustrar como que vem evoluindo as despesas domésticas do povo brasileiro com bebida ao longo do tempo. Então, em 1987, o gasto médio do brasileiro do seu orçamento com bebidas era em torno de 5,4%. Em 96, saltou para 7,5% do seu orçamento. Em 2008, saltou para 9,1%. Em 2017, o gasto do seu orçamento doméstico era 10,6% com bebidas, ou seja, quase dobrou nos últimos 30 anos. O consumo pessoal de bebidas no Brasil é em torno de 700 litros ano, ou seja, cada brasileiro normal consome em média 700 litros de alimentos líquidos por ano. Destes, 59% vem da água do próprio sistema de abastecimento público, ou seja, a pessoa tem a água da Copasa, do SAI, essa água tratada, e com auxílio de um filtro ou da fervura, ela utiliza essa água para o consumo, tanto para beber quanto para produzir um suco, por exemplo, um chá. Desses 700 litros, 41% vem de bebidas pagas, ou seja, a pessoa compra uma água mineral, ela compra um suco, compra uma cerveja, compra um vinho e etc. E isso gera em torno de 64 bilhões de litros por ano só no Brasil. Então, é um mercado considerável. O panorama desse mercado para bebidas não alcoólicas, a gente pode ilustrar da seguinte forma. Entre 2010 e 2016, a produção e consumo de bebidas não alcoólicas no Brasil, dividida em água, por exemplo, a água cresceu 93,8% só nesse período, 2010 a 2016. Energéticos, 73,3%. Néctares prontos, ou seja, um suco pronto de caixinha, 69,1%. Chás, 52,4%. Refresco pronto, 33,8%, aqueles de garrafinha. Refresco em pó, 3,1%. Em contraponto,
O consumo e produção de refrigerantes no Brasil, nesse mesmo período, caiu 15%. De suco concentrado, caiu 18%. E de bebidas à base de soja, caiu 57%. Então, isso mostra para a gente como que vem a evolução do mercado de bebidas não alcoólicas ao longo do tempo. Para a gente ter uma ideia do mercado em volume, bilhões de litros, de 2014 a 2017, esse mercado retraiu 3%, ou seja, era um mercado de 22 bilhões de litros, que caiu para 21,4 bilhões de litros. Em valor, em bilhões de reais, também retraiu praticamente 3%. Era um mercado de aproximadamente 63 bilhões de reais em 2014 e que caiu para 61 bilhões de reais em 2017. Dando para a gente mais um panorama desse crescimento e evolução ao longo do tempo, a gente viu que as bebidas de soja retraíram bastante de 2010 a 2016. Mas por que retraiu tão significativamente? Porque entre 2001 e 2005 cresceu vertiginosamente, mais de 900%, porque estava na moda. E é um produto que não pode ser consumido por qualquer tipo de consumidor, por vários quesitos. Excesso de proteínas, excesso de flavonoides, questões hormonais, entre outros. Por isso que caiu muito de 2010 a 2016. Porque entre 2001 e 2005 cresceu demais e era realmente fruto de marketing. Mas só para ilustrar, sucos prontos cresceu em torno de 350%, água mineral cresceu na época em torno de 250%, e a gente viu que só de 2010 a 2016 cresceu mais 93%. Chá pronto para consumo cresceu também em torno de 200%, estando aí em quarto lugar. Quinto lugar, suco em pó. Sexto lugar, energéticos. Sétimo lugar, refrigerantes, ainda apresentavam um crescimento. Oitavo lugar, suco concentrado, em torno de 100%. E isotônico, em torno de 90%, 85%, 90%. Mas um dado interessante que vem a complementar o gráfico anterior e aquele gráfico de 2010 a 2016 é por que a gente tem uma evolução ou uma involução para certos mercados. Esse é um dado antigo também, mas vem a ilustrar, por exemplo, número de lançamentos em determinado ano por número de mortalidades, ou seja, o produto que saiu do mercado em determinado ano. O caso do refrigerante é interessante que ele teve mais mortalidade na década de 2010 do que lançamentos, ou seja, ele perdeu o mercado. Suco pronto, ao contrário, teve mais lançamentos do que mortalidade. Água mineral, exclusivamente nesse ano, teve mais mortalidade do que lançamento, mas muitas vezes as marcas que se mantiveram continuaram um volume alto no mercado. Refresco em pó, mais lançamento do que mortalidade. E o chá líquido teve muita modinha no ano anterior, teve poucos lançamentos, frente a muita mortalidade. Então, só para a gente ilustrar um pouco mais esse panorama dentro da aquisição de alimentos em quilo per capita por brasileiro durante um ano, a gente tem uma média de 36 quilos por brasileiro por ano de compra de bebidas não alcoólicas, onde a água mineral representa em torno de 11 quilos, refrigerante à base de cola, 9 quilos, 9 litros, né, praticamente, refrigerante Guaraná, 7 litros, refrigerante laranja, como Fanta, Suquita, 1,7 litros, refrigerante de limão, como soda limonada, por exemplo, Sprite, em torno de meio litro, refrigerante de maçã, o antigo Guarapã, em torno de 160 ml, refrigerante de uva, 380 ml, bebidas energéticas, era um consumo muito baixo, se não me engano, dados de 2008, em torno de 50 ml, e refrigerantes não especificados, todos os outros sabores não especificados e não enquadrados dentro desse, mais ou menos 4 litros e meio. Suco de fruta em pó, mais ou menos 280
Grãos, suco de fruta envasado, mais ou menos 1 litro por habitante, que era muito pouco também na época, e outras bebidas, mais ou menos 200 gramas. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como está o panorama do mercado das bebidas alcoólicas. Estamos ilustrando esse consumo em milhões de litros no Brasil. A cerveja apresentou aí praticamente 12,5 bilhões, porque aqui está em milhares de milhões. A cachaça, 15 a 20 milhões de litros. O vinho, 311 milhões de litros. Bebidas mistas, em torno de 136 milhões de litros. Vodka, 60 milhões. Conhaque, em torno de 50 milhões. Uísque, quase 40 milhões. E a gente vê aqui licor, 17 milhões. Gin, 1,8 milhões de litros. E tequila, 1,6 milhões de litros. Ilustrando um pouco mais, isso aqui data de 2007, 2008, do IBGE com aquisição de alimentos em quilos. Na verdade, a gente pode transformar isso em litros. Bebidas alcoólicas, do total de 45 quilos ou litros de bebidas no Brasil, bebidas alcoólicas em torno de 5,6 litros por habitante, onde aguardente de cana em torno de 200 ml por habitante, outros aguardentes 6 ml, como saquê, por exemplo. Cerveja, 4,5 litros por habitante, em 2006. Vinho, 0,6. E outras bebidas, 200 ml. Pegando os dados atualizados, o brasileiro consome hoje mais ou menos 64 litros de cerveja por habitante. Isso é um crescimento vertiginoso de 2007 para 2020, 2021. O vinho passou de praticamente 0,6 litros para 2,5 litros. Também é um crescimento considerável. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Um abraço a todos.